Olá, aluno. Eu sou o professor João de Matemática e hoje vou fazer aqui com vocês a correção da prova da Unifesp, a parte de Matemática. Vamos ali, a primeira questão que nós temos, a questão 16, fala o seguinte: a tabela indica o quadro de medalha dos 6 países primeiros colocados nos Jogos Pan-Americanos realizados na cidade de Lima, que terminaram em agosto de 2019. Essa edição marcou a conquista do maior número de medalhas pelo Brasil, desde a sua primeira participação nos Jogos. E aí nós temos a tabela que apresenta o quadro de medalhas de ouro, prata e bronze dos 6 primeiros colocados: Estados Unidos, Brasil, México, Canadá, Cuba e Argentina. Aí fala: admita um novo critério para a classificação dos países no quadro de medalhas, em que a medalha de bronze vale 1 ponto, a de prata vale 2 pontos e a de ouro vale 3 pontos. Ordenando-se os países pelo total de pontos obtidos com suas medalhas, por esse novo critério, Argentina, Brasil, Cuba e Estados Unidos passam a totalizar 200, 326, 191 e 621 pontos, respectivamente. Calcule a pontuação do México e do Canadá pelo novo critério e compare a classificação desses 6 países no critério atual com o novo critério. Item B. Sabe-se que nos Jogos Pan-Americanos acontecem de 4 em 4 anos e que a edição do Rio de Janeiro em 2007, o Brasil conquistou 157 medalhas. Considerando-se o total de medalhas conquistadas pelo Brasil nas últimas 5 edições desses Jogos, que aconteceram no século XXI, a mediana e a moda são ambas iguais a 141 e a média é igual a 146,6. Determine a sequência crescente do total de medalhas conquistadas pelo Brasil nessas 5 edições dos Jogos e calcule o desvio padrão entre o maior em Lima e o menor em Santo Domingo, do número de medalhas conquistadas. Bem, no item A, vamos lá calcular a pontuação do México e do Canadá pelo novo critério. Bem, olhando a tabela, o México teve 37 medalhas de ouro. Então, 37 vezes 3 pontos, 36 medalhas de prata, 36 vezes 2 pontos, e 63 medalhas de bronze, 63 vezes 1, que dá um total de 246 pontos. Já o Canadá teve 35 de ouro, 35 vezes 3, 64 de prata, 64 vezes 2 e 53 de bronze, 53 vezes 1, totalizando 286. Então, calculamos aí as pontuações do México e do Canadá. Agora, comparando a classificação dos 6 países no critério atual com o novo critério, temos o seguinte: os Estados Unidos permanecem na primeira posição, não muda. O Brasil permanece na segunda posição, não muda. O México, como ele atingiu uma pontuação menor que a pontuação do Canadá, ele passa da terceira para a quarta, enquanto o Canadá inverte, passa da quarta para a terceira. Cuba vai ter uma queda na pontuação, ele vai cair de quinto para sexto na classificação. Já a Argentina passa de sexto para quinto. Então, temos aí as classificações alteradas pelas posições do México e Canadá que trocaram, e Cuba e Argentina que também trocaram. Já no item B, ele fala: de acordo com as informações, podemos organizar os números de medalhas da seguinte maneira, onde x é o menor número de medalhas, então x, 141, 141, 157 e 171. Como a média é 146,6, temos o seguinte, que a soma dos valores dividido por 5 vai ser 146,6, o que vai dar para a gente que o valor x, a menor quadro de medalhas que o Brasil teve, é 123. Então, dessa maneira, nós temos que o rol é 123, 141, 141, 157 e 171. Calculando a variância entre o maior e o menor desses valores, nós vamos chegar que a variância é 576. O desvio padrão entre 123 e 171 vai ser a raiz quadrada da variância, a raiz quadrada de 576, que vamos chegar em 24. Esse é o desvio padrão, que é o que foi pedido no item B. Na próxima questão, a questão 17, ele diz o seguinte: uma corda de 1 metro de comprimento está conectada no ponto D de um triângulo retângulo ABC de ângulo reto no vértice A. E as medidas AB 3 cm, AC 4 cm. O ponto de conexão entre a corda e o triângulo pode deslizar livremente por todos os lados do triângulo. Durante o deslocamento do ponto D por todos os lados do triângulo com o ponto E, distando sempre 1 metro do triângulo. E descreverá uma curva fechada contida no plano do triângulo ABC chamado de lambda. Então, dá o triângulo ABC, dá aqui o ponto D, que é o ponto onde a corda está fixada no lado do triângulo, ponto livre, e essa corda tem 1 metro, vai ficar esticada. Aí ele pede a curva relacionada a esse tipo. Faça um esboço do desenho de lambda e calcule o comprimento dessa curva.
E no item B, seja M o ponto mais distante do vértice B atingido pelo ponto E durante seu deslocamento e alinhe a projeção ortogonal do ponto A sobre a hipotenusa do triângulo ABC. Calcule as distâncias do ponto M até o ponto A'. Bem, no caso, pensando aqui, vamos pensar no vértice B, essa corda esticada com o comprimento de 1 metro. Como vai deslizar todo esse lado BC do triângulo, mantendo a corda esticada, vamos ter um segmento de reta. Ao chegar no vértice do triângulo, vamos ter aqui um arco de circunferência. Depois voltamos a ter um segmento de reta, um outro arco de circunferência e, dessa maneira, completando a volta. Então, nessa situação, nós temos aí o esboço da curva. A primeira parte está feita. Aí ele pede para calcular o comprimento. Então, olha só. Primeira situação, no triângulo ABC, nós temos que BC ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, o que vai nos dar que o segmento BC tem 5 centímetros. Então, nós vamos ter aqui comprimento de 5, aqui o comprimento de 4, que é paralelo ao lado AC, e aqui, paralelo ao lado AB, nós vamos ter o comprimento de 3. Agora, precisamos calcular as curvas, como que ficariam as curvas relacionadas aos vértices do triângulo. Bem, nós temos o seguinte, que o ângulo beta é 360 menos 2 vezes 90 graus menos o ângulo B. O ângulo gama indicado vai ser 360 menos 2 vezes 90 graus menos o ângulo C. Onde nós vamos ter o seguinte, que beta mais gama é igual a 360 menos o ângulo B somado com o ângulo C. Então, o beta mais gama vai ser igual a 270, pois o B mais C é igual a 90, já que está no triângulo retângulo. Próxima situação, a soma das medidas dos 3 arcos de circunferência de lambda é igual ao comprimento de uma circunferência de raio 1 metro, pois 90 mais beta mais gama é igual a 360. Então, o comprimento de lambda em metros vai ser o segmento de 3 metros, o segmento de 4 metros, o segmento de 5 metros, mais o comprimento da circunferência de raio 1. Então, vai ser 12 mais 2π, que poderíamos fatorar o 2, e ficando a resposta, o comprimento 2 vezes 6 mais π. Agora, o item B. O item B, no triângulo retângulo ABC, temos que AC ao quadrado é igual a BC vezes A' vezes C', a relação métrica do triângulo retângulo. Então, nós vamos ter que 4 ao quadrado é igual a 5 vezes A'C. A linha C vai ser 3,2 metros. Então, a distância do ponto M até o ponto A' vai ser o segmento A' até C mais o segmento de M até C. A' até C é 3,2, o segmento M até C é 1, então totalizando 4,2 metros. Então, para essa questão 17, a resposta do item A, 2 vezes 6 mais π metros, e no item B, 4,2 metros. A nossa próxima questão, a questão 18, diz o seguinte, as figuras indicam, em vista superior, 2 caixas reto-retangulares. A caixa 1 possui bolas verdes idênticas ao longo de toda a área de sua base, sem superposição e sem espaço entre elas. A caixa 2 possui 2 bolas azuis idênticas ao longo de todo o seu contorno interno, sem superposição e sem espaço entre elas. Então, temos aqui a imagem que foi dada da caixa 1 com as bolas verdes e a imagem da caixa 2 com as bolas azuis. Admita que a caixa 1 tenha 1.591 bolas verdes, X colunas de bolas verdes e Y linhas de bolas verdes. Sabendo que a diferença entre x e y nessa ordem é igual a 6, calcule x e y. Já no item B, ele pede, admita que a caixa 2 tenha 266 bolas azuis e que haja um cubo inscrito em uma dessas bolas. Calcule a medida da aresta desse cubo, sabendo que a base da caixa é um retângulo de 2 metros por 3 metros. E vamos lá no item A. De acordo com o enunciado, nós temos o seguinte, que x vezes y é igual a 1.591, dando o total de bolas que nós temos na caixa, as bolas verdes. E a diferença x menos y igual a 6, nós vamos ter então que y é igual a 1.591 sobre x e x menos y igual a 6. Fazendo a resolução desse sistema pelo método da substituição, nós vamos chegar que o x é igual a 43 e o y é igual a 37. Bem, então, aqui nós temos as dimensões que foram pedidas. Já no caso do item B, sendo x o número de bolas em cada linha e y o número de bolas em cada coluna, de acordo com o enunciado, nós temos que 2x mais 2y menos 4 é igual a 266, o que vai dar para a gente a equação x mais y igual a 135. Da outra relação, nós temos que x sobre 3 é igual a y sobre 2.
Ou vamos ter que x mais y sobre 3 mais 2 é igual a 135 sobre 5. Aí vamos conseguir encontrar o valor de x igual a 81 e de y igual a 54. Sendo r a medida do raio de cada esfera, nós temos que 2r vezes 81 é igual a 3. Então, r é 1,54 metros. Então, temos aqui uma visualização de como se comportaria o cubo dentro das esferas azuis. Então, nós temos ali, observando que a diagonal do cubo é o diâmetro da esfera, e a partir daí nós conseguimos fazer o seguinte: se A é a diagonal da medida da aresta do cubo, nós temos que 2r é igual a raiz de 3, que é a diagonal do cubo mede 2r's. Como nós calculamos que o r é 1 sobre 54, então 2 vezes 1 sobre 54 é igual a raiz de 3, o que vai dar para a gente que a aresta do cubo é raiz de 3 sobre 81 metros. Então, para essa questão 18, nós temos que o x é igual a 43 no item A, o y é igual a 37, e no item B, a aresta do cubo é raiz de 3, 81 metros. A nossa próxima questão, questão 19, fala o seguinte: a figura indica 6 tipos de tomadas e os pinos projetados para nelas se encaixarem. Então, nós temos ali 1A, 2B, 3C, 4D, 5E e 6F. Então, as tomadas e os pinos que encaixam na correspondência. Além dessa correspondência, sabe-se que o pino A também se encaixa na tomada 2. O pino D também se encaixa nas tomadas 3 e 5 e o pino E se encaixa nas tomadas 3 e 4. Então, observando a imagem, nós vemos que há algumas possibilidades de encaixe além da que foi produzida. Aí ele fala: sorteando-se aleatoriamente um tipo de pino e um tipo de tomada, qual é a probabilidade de que o encaixe entre eles possa ser feito? E no item B ele pede: sorteando-se aleatoriamente 2 tipos de tomada e 2 tipos de pino, qual é a probabilidade de que seja possível conectar um deles a uma tomada e o outro a outra? Bem, vamos lá no item A. Sendo P a probabilidade de sortear aleatoriamente um pino e uma tomada, e que encaixe entre eles possa ser feito, nós temos o seguinte: escolher um pino, 1 sobre 6, vezes 2 sextos. Depois, nós temos as probabilidades aí nessa relação, fazendo sorteios de acordo com as escolhas. Vamos chegar que essa probabilidade é 11 em 36. Já no item B, ele fala o seguinte: a relação de descobrir, sorteando-se 2 tomadas e 2 pinos, qual a probabilidade de que eles se encaixem? Bem, vamos pensar qual a forma de sortearmos 2 tomadas e 2 pinos. Sortear 2 tomadas vai ser combinação de 6, escolho 2. E sortear 2 pinos, combinação de 6, também escolho 2. O que vai dar para a gente um total de 225 casos possíveis para sortear 2 tomadas e 2 pinos. A segunda situação, vamos analisar os casos favoráveis para cada sorteio de 2 pinos. Bem, pinos A e B. Bem, eu posso ter A igual a 1 e B 2. Pinos A e C. Segunda situação, vou dando os 2 casos. A e 1, C e 3, A e 2, C e 3. Se forem sorteados os pinos A e D, quantos casos nós temos? Nós temos 6 casos possíveis de encaixe. A e 1, D3, A e 1, D4, A e 1, D5. Depois, A e 2, D3, A e 2, D e 4, A e 2, D e 5. Se sortear os pinos A e E, nós vamos ter A e 1, E e 3, A e 1, E e 4, A e 1, E e 5, A e 2, E e 6, A e 2, E e 7, A e 2, E e 5. Temos aí mais 6 casos. Se sortear os pinos A e F, nós temos 2 casos possíveis de conexão. A e 1, F6, A e 2, F6. Se sortearmos os pinos B e C, temos um caso de conexão. B e 2, C e 3. Se sortear os pinos B e D, quantos casos possíveis de conexão? Temos 3. B e 2 com ID e 3, B e 2, D e 4, B e 2, D e 5. Pinos B e E, temos também 3 casos, B e 2, E e 3, B e 2, E e 4, B e 2, E e 5. Pinos B e F, apenas um caso, que é o B e 2, F e 6. Pinos C e D, são 2 casos, C e 3, D e 4, C e 3, D e 5. Pinos C e E, temos 2 casos, conectando o C com 3, o E com 4, o C com 3 ou o E com 5. Pino C e F, temos apenas um caso, o pino C com a tomada 3, o pino F com a tomada 6. Os pinos D e E, temos 3 modos de escolher as tomadas entre 3, 4 e 5, seria a combinação de 2, escolho 3. Pinos D e F, nós temos 3 casos, dá para escrever os D e 3, F6, D e 4, F6, D e 5, F6. Por fim, temos E e F, 3 casos, E e 3, F6, E e 4, F6, E e 5, F6.
Bem, fazendo a contagem aí, nós temos um total de 39 casos favoráveis. Portanto, a probabilidade vai ser os 39 casos favoráveis sobre o total de casos 225, que dá 13,75 avos. Então, nessa questão, nós temos ali que a probabilidade de sortear 2 tomadas e 2 pinos e acontecer o encaixe é 13 em 75. Já na questão 20, fala o seguinte: no plano cartesiano de eixos ortogonais, foi desenhada uma circunferência lambda de centro A e que a equação geral é dada por x² mais y² menos 4x menos 6y menos 12 igual a 0. Os pontos B, C, D e E pertencem a lambda, sendo BD um diâmetro de lambda. Sabe-se ainda que a medida dos ângulos CDB é de 30 graus e que os segmentos CD e DE e BE são paralelos. Aí ele dá a figura para a gente com as informações que foram dadas e ele fala: determine as medidas dos ângulos CAB, DEB, BED, indicados na figura por alfa, beta e epsilon. E no item B ele pede para calcular a área do pentágono côncavo ACDEB destacado na figura. Então, primeira situação que nós temos. Analisando aqui, o triângulo ACD é um triângulo isósceles, uma vez que aqui a medida do raio também é a medida do raio. Se esse ângulo indicado é de 30 graus, esse ângulo também será de 30 graus, o ângulo central aqui será de 120. Temos aqui o ângulo alfa, dessa maneira fica fácil ver que o ângulo alfa vai medir 60 graus, e aí nós vamos trabalhar depois com o triângulo aqui DBE. Então, olha só, o triângulo ABC é isósceles, então o ângulo alfa CAB é 60 graus, que eu já tinha comentado anterior, e o alfa é ângulo externo ao triângulo ACD. Como os segmentos CD e DE são paralelos, o ângulo beta, o ângulo DBE, também tem 30 graus, porque eles são alternos internos. Já sendo BD o diâmetro de uma circunferência e, portanto, o triângulo BD é retângulo, temos que o ângulo epsilon vai ser um ângulo de 90 graus. Já no item B, ele pede para calcularmos a área do pentágono côncavo. Então, no caso, olhando a equação x² mais y² menos 4x menos 6y menos 12 igual a 0, nós vamos observar que o centro da circunferência é o ponto A, dado pelas coordenadas 2 e 3, e conseguimos encontrar o raio da circunferência igual a 5. Então, no triângulo BDE retângulo em E, nós temos o seguinte, que o seno de 30 graus é o segmento DE sobre 10, então concluímos que o DE é 5. Já a relação também trigonométrica cosseno de 30 graus é BE sobre 10, vamos chegar que o BE é 5 raiz de 3. Vamos chamar S1 e S2 as áreas dos triângulos BDE e ACD, respectivamente. Então, a área S1 vai ser o segmento BE vezes o DE dividido por 2, que vai ser 25 raiz de 3 sobre 2. Já para o segundo triângulo, vamos usar AC vezes AD vezes o seno de 120 sobre 2. Vamos chegar que a área S2 é 25 raiz de 3 sobre 4. Então, a área S do pentágono côncavo ACDEB da figura vai ser a soma de S1 com S2, que vamos chegar em 75 raiz de 3 sobre 4. Então, aí, no item A, as respostas alfa igual a 60, beta igual a 30, epsilon igual a 90, e no item B, a área do pentágono, 75 raiz de 3 sobre 4. Bem, nós vamos ficar por aqui com a nossa correção. Desejo que vocês tenham se saído super bem e nós podemos nos ver numa próxima. Até lá!